Queridos amigos, irmãs da Sala Falando Espiritismo da Rede Amigo, com muita alegria estamos de volta. Boa noite para todos. Gostaria de endereçar um abraço para a nossa querida coordenadora, Rosângela, o nosso irmão Orion Cocheiro, Doce, Tico e Teco, Fraterna, o Ato Sangue, Nádia, ao nosso amigo espírita que está presente, o Simplício, a Jandira, Marli, o nosso companheiro Arnaldo, Fernando, Pensante, Leila, Deusa, todos vocês. Para nós, como sempre, é motivo de muita alegria estar de volta para aprender mais um pouco em torno da doutrina codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, eu gostaria de iniciar o nosso trabalho da noite, endereçando também um abraço para todos os ouvintes, os membros da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da rádio Nova Fraternidade da Grande Maceió, especialmente o nosso irmão Márcio e a Cláudia, que administram inclusive a transmissão desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, os nossos ouvintes também da Rádio Fraternidade de Uberlândia, aos bondosos irmãos da Rádio Evoluir de Juiz de Fora, aos nossos parceiros, amigos, trabalhadores da Fraternidade Allan Kardec aqui de Belo Horizonte, que nos acompanham através do próprio site da FEAC.org.br, e a você, querido companheiro, que vai ouvir o nosso estudo posteriormente postado na rede Amigo Espírita. Que a nossa noite possa ser pródiga de bênçãos. Nós vamos iniciar pedindo ao nosso Pai Celestial, em prece, que nos abençoe. Senhor da vida, com muita alegria, estamos aqui novamente, vibrando nesse momento tão importante da nossa vida, realizando despretensiosamente esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, dentro dessa grande rede de fraternidade, a Rede Amigo Espírita. Suplicamos, Pai amoroso, misericordioso, que nos abençoe, nos oferecendo todos os recursos que possam nos sensibilizar, nos atender diante das nossas dores, fortalecer o nosso ânimo, robustecer a nossa fé. E também, Senhor, através da Tua sacrossanta presença, suplicamos que a luz da verdade possa desabrochar mais um conteúdo revelador dentro de nós mesmos, para que, compreendendo as leis da vida, possamos fazer opções mais ajustadas, nos conscientizar diante das nossas responsabilidades. E dentro desse movimento que a doutrina espírita nos faculta nesse instante, suplicamos, Pai, que através das mãos da compreensão de todos os nossos irmãos presentes nesse nosso programa, possamos juntos criar uma ambiência de profunda fraternidade e que ao final do nosso trabalho possamos nos sentir em paz pelo dever cumprido e por estar procurando compreender e sentir a pujança do viver. Sê conosco, Senhor, e que Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade que coordena o próprio movimento espírita no Brasil e no mundo, através das mãos dadivosas de Ismael, o mentor espiritual do nosso Brasil, possamos sermos singelos, despretensiosos, mas também trabalhadores dessa causa que há de transformar a humanidade a partir de nós mesmos. Se conosco, Senhor Jesus, amorável Rabi de nossas vidas, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, gente,
Boa noite para todos. Estamos hoje completando o 38º estudo desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Começamos esse trabalho despretensiosamente a partir de algumas discussões em grupo, com a participação do José Aparecido, coordenador da rede, com a nossa companheira Rosângela, carinhosamente chamada de Chanri. Me recordo do nosso companheiro Juarez, que sentimos faltas dele, porque ele foi um grande trabalhador que nos ajudou muito, mas temos certeza que uma hora dessa ele vai estar de novo, de volta conosco. O nosso companheiro, podemos lembrar do Balque, de tantos outros. E hoje, com muita alegria, 38º encontro. E nós estamos trabalhando, lembrando sempre quando iniciamos esse programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que nós procuramos buscar na obra ciclópica, nesse grande manancial oferecido por Emmanuel, que foi o coordenador de uma pleiade de espíritos e que utilizaram de também um grupo muito valoroso de trabalhadores na Terra, dentre eles Francisco Cândido Xavier, que nos legaram então um contributo fabuloso, que nos ajuda na realidade a nos aproximar cada vez mais do que é a essência da codificação espírita. Portanto, estamos todos com o mesmo objetivo: compreender essa doutrina luz que faz parte de todo um contexto da nossa vida. Especificamente nesse momento, nós estamos trabalhando o assunto a obsessão, pois estamos estudando o livro Leis de Amor, que foi ditado por Emmanuel através de Chico e Valdo Vieira, que foi efetivamente uma proposta elaborada por companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que formalizaram várias perguntas em torno de assuntos extremamente importantes para o nosso dia a dia, quanto espíritas e também como cidadãos, como familiares, participantes dessa engrenagem da vida. E fizemos um trabalho em torno dos capítulos anteriores. No nosso último encontro, aliás, nos nossos 2 últimos encontros, nós estamos tratando sobre a obsessão, sendo que no primeiro encontro nós trabalhamos os conceitos do Livro dos Médiuns em torno do que vem a ser a obsessão, trabalhando a obsessão simples. No segundo encontro, versamos o tema em torno no caso da fascinação, e hoje nós vamos trabalhar novamente com o próprio Livro dos Médiuns, em torno dos itens 240 e 241, que trata, enfim, da subjugação. Por que o Livro dos Médiuns? Porque no capítulo que estamos estudando, Leis de Amor, que é o capítulo 5, Emmanuel, na primeira questão, foi indagado se existe relação entre obsessão e correntes mentais. E Emmanuel disse para nós que quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais, pois o pensamento é a base de tudo. Com essa indagação, nós abrimos toda uma reflexão em torno do que vem a ser obsessão, da importância do pensamento como base de todos os movimentos espirituais, e eis o motivo que nós buscamos o pensamento do próprio codificador da doutrina espírita, para a gente poder ficar bem ajustado ao que Allan Kardec nos oferece. Portanto, nós vamos iniciar a leitura do tópico 240, pedindo ao nosso irmão Arnaldo, que está nos ajudando, para que ele coloque no chat o tópico 240 gradativamente à medida em que a gente for lendo. Peço a vocês compreensão, porque é necessária a leitura, mas à medida do possível nós vamos tentar trabalhar as indagações ou as ponderações, lembrando que o nosso estudo ele é um estudo em grupo, embora o nosso papel aqui seja do facilitador, para que cada um possa também elaborar a sua construção psíquica, porque é assim que se aprende doutrina espírita. Vamos lá, Kardec diz assim, com relação à obsessão em nível de subjugação, que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre
e o faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. Lembrando que a obsessão simples são conexões que se estabelecem, são vinculações que nós podemos elencar a partir das nossas expressões psíquicas, criando todo um movimento de sintonia e afinidade, mas que não se caracteriza, vamos dizer assim, por uma constância em que uma mente venha a atuar de uma forma tão intensa sobre aquele que momentaneamente se faz, vamos dizer assim, aquele que vai refletir a onda mental que está sendo gerada. Já na fascinação, nós trabalhamos na última semana, que já se faz uma presença espiritual mais, vamos dizer assim, mais permanente, mais contundente, porque houve todo um movimento que estabeleceu o vínculo aonde energeticamente passa a haver inclusive ressonância entre o emissor e aquele que recebe. E na característica da fascinação, o que efetivamente Kardec define para nós como aquele movimento dos mais dificultosos em nível de obsessão, porque ele se caracteriza exatamente pela perspicácia, no caso do agente que obsedia. Ou seja, sorrateiramente ele vai conquistando, ele vai penetrando, ele vai adquirindo espaço. E depois de estabelecido o plug, né, você pega uma tomada de um equipamento e pluga na tomada, depois de estabelecido essa junção entre hóspede e hospedeiro, o que vai caracterizar, no caso daquele que vai sofrer as pressões psíquicas, é exatamente o perder a razão, porque o espírito passa a agir e para ele, no caso o hospedeiro, efetivamente há uma grande confusão, aonde ele não consegue mais identificar qual é o pensamento dele com a relação ao pensamento do espírito que está atuando. E é muito interessante nesse processo, porque no dia a dia a gente costuma dizer que aquele que está sob a influência, ele costuma entrar nas raias até do ridículo, onde o mundo inteiro percebe que há incoerência, que há ilógica, que há falta de lógica nos comportamentos, né? E o indivíduo mesmo, ele não consegue identificar isso. Então vamos voltar. Então, no caso, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu mau grado. Portanto, aqui a palavra constrição já característica, é um processo que foi instaurado e o indivíduo, nesse caso, fica com a sua vontade completamente paralisada. É óbvio que nós vamos ver mais à frente que há uma gradação nesse processo, não é? Vamos lá, continuando o texto. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. Olha que interessante. Tomar resoluções muitas vezes absurdas e que compromete não só o seu estado, a sua segurança íntima, mas também a sua desenvoltura nas relações, no trato social, para não dizer nos próprios comportamentos que a vida exige que nós tenhamos, na rotina do dia a dia. Não é? É como se fosse o processo da fascinação. Continuando. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, só para esclarecer mais ainda. Então, nesse primeiro estágio da subjugação em nível moral, não há uma atuação direta no campo
dos órgãos, né? Vamos dizer assim. Mas a influência se dá em nível moral. Por isso, gente, que o próprio Evangelho é muito claro em nos alertar com relação à necessidade de vigiar os nossos pensamentos e fazer sempre, como ensina Agostinho no Livro dos Espíritos, fazer o chamado exame de consciência. E isso deve ser por nós praticado diuturnamente, para que a gente possa verificar as incongruências, a insensatez, ou os comportamentos que podem estar nos desviando do caminho. Quando o indivíduo começa a perceber isso vamos dizer assim, com mais atenção, a metodologia para tentar evitar essas influências pode se tornar mais eficaz do que muitas vezes se deparar com um processo já completamente instaurado, já dentro de um campo, de um movimento em que os espíritos podem atuar em nível até dos órgãos materiais, provocando então movimentos involuntários. Continuando, traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Lembrando que o nosso estudo ele trata também da mediunidade como no comportamento nosso no dia a dia. Aqui Kardec está especificando quando o médium está num processo obsessivo em que ele começa então a ser impulsionado a estar escrevendo de uma forma, vamos dizer assim, quase que o médium não consegue segurar o processo, né? Compulsivo. A ideia é mais ou menos essa. E escrevendo, no caso, em momentos que não são oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo, do que fazia contra a sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Então aqui a gente observa um exemplo que Allan Kardec apresenta que nos ajuda a entender e sermos cuidadosos, inclusive nos diagnósticos. Então, no caso desse homem, ele se sentia constrangido a ficar de joelhos, pedir a moça em casamento, sendo que intimamente ele estava sendo completamente constrangido, porque não era o que ele queria. Então, a gente pode observar aqui que o fato aqui estava se dando num campo de subjugação orgânica, sem uma atuação tão contundente em nível moral. O que acontece o contrário no campo da fascinação, que o indivíduo a sua maneira de pensar exerce, no caso, o espírito obsessor, uma influência tão intensa que ele fica, inclusive, confundido. É como se ele entrasse num transe e só posteriormente, quando saindo do transe,
o indivíduo consegue, de uma certa forma, identificar alguns pontos que possam apresentar para ele dificuldades, constrangimento, algum sentimento de culpa. Aqui, nesse caso, a atuação, nesse exemplo, era eminentemente física, corporal, como Kardec utiliza o termo. Olha que interessante. Com isso, nós vamos compreender alguns fenômenos que encontramos no dia a dia, como pessoas em praça pública com comportamentos complicados, pessoas caminhando pelas ruas completamente alienadas, conversando sozinhas, não é? Para não dizer alguns que chegam até a se projetarem como verdadeiros fantoches para se falar de religião em praças públicas, lendo textos em voz alta para pessoas que estão passando sem darem a mínima atenção. Isso para trabalhar num nível assim mais, vamos dizer assim, mais comum que nós encontramos. Já em aspectos até do próprio atendimento espiritual que participamos, já nos deparamos com muita situação que o indivíduo chegou a cometer até um crime e nos afirmar peremptoriamente que houve uma força irresistível que assolou, que constrangeu, que o dominou, o que alguns religiosos chegam a tratar até como a própria manifestação do demônio, né? O indivíduo, ele se transfigura, ele se transforma, e de repente, depois que sai do processo, cai até no movimento de muita prostração, pelo próprio dispêndio energético, psíquico, que o fenômeno muitas vezes oferece. Então são assuntos que mexem com a gente, porque é muito triste quando nos deparamos, inclusive, com esses acontecimentos dentro da família, nas nossas casas espíritas. Fazemos atendimento a um número de pessoas consideráveis e a pergunta sempre é a mesma: o que fazer? Então, sem antes de dar continuidade ao texto, me vem aqui por inspiração estar refletindo com você sobre a importância da oração, a importância da compreensão, do carinho, do respeito, porque o trato não é apenas com o encarnado. O trato efetivamente se dá em várias dimensões, para não dizer que muitas vezes o espírito obsedante, aquele que se faz de repente o hóspede, ele efetivamente se sente na condição de cobrar, de exigir, ou efetivamente lida com crueldade, mas independente do movimento que o faz levar o indivíduo, no caso o encarnado, a essa condição de chegar nas raias do ridículo, há toda uma complexidade, um envolvimento espiritual que tem os vínculos estabelecidos no tempo e no espaço, em outras encarnações, muitas vezes reencarnações distantes, em que os seres muitas vezes nos reencontramos, depois de passado muitas outras experiências. E quando isso acontece, é a própria providência divina que oportuniza esses reencontros. E aí, carinhosamente, eu gostaria de dizer sobre a importância de nós, que estamos aqui, fazendo o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, estarmos juntos. Muitas vezes a gente fica pensando e sentindo como Deus tem sido bondoso conosco. Observem, nesse momento, agora, você no seu lar, você refletindo sobre as questões do dia a dia, porque eu tenho certeza que todos que estamos aqui, estamos com o mesmo sentimento, o de aprender, e também o de conviver, não é mesmo? Porque se não fosse assim, eu não estaria nessa sala, apenas para observar, ou para passear, ou para ver o que está acontecendo, fica um pouco meio sem sentido, porque nós estamos aqui com propósitos muito sérios, nós estamos tratando de assuntos, de expressões transcendentes. E no movimento em que nós nos deparamos com assuntos como esse,
Eu não tenho dúvida de afirmar, pelo que nós estamos aprendendo com os benfeitores espirituais, que nesse momento está havendo um atendimento espiritual no seu lar, como no meu, como para todos aqueles que nesse momento criamos algum tipo de sintonia com este assunto. Porque nós, inclusive, estamos sendo observados agora por alguns que estão felizes por estarmos aqui, por outros que estão curiosos, e eu estou falando também do mundo espiritual, e alguns outros que não estão muito satisfeitos de nós estarmos aqui. Por isso é que em determinados momentos do estudo eles começam até muitas vezes a trazer alguns pensamentos para a nossa intimidade, para criar alguma dificuldade na nossa permanência. Determinado companheiro, certa feita, me disse assim: puxa vida, tem determinados momentos do estudo que me dão uma vontade de criticar, de perguntar, de discordar. Aí tem outros movimentos, outros instantes do estudo que eu já me sinto mais tranquilo, mais reconfortado. O que é isso? Aí a gente tenta explicar que são as frequências que vão se alterando em nível íntimo, né? Daqui a pouco você está no céu, mas acolá a gente desce nas regiões abismais do nosso íntimo, porque a sombra ainda existe dentro de nós. E nós sustentamos quando, por exemplo, eu estou criticando, quando eu estou, por exemplo, desejando o mal, quando eu estou movimentando com ciúme, com inveja, com despeito. Quando eu paro para falar mal de alguém, vocês não tenham dúvida que eu estou nesse momento pegando o megafone e convidando a treva para estar do meu lado. Diferentemente quando a gente opera com caridade, como a Jandira está dizendo, né? Quando a gente opera com fé, sem perder o otimismo, trabalhando sempre procurando envolver o Evangelho na nossa intimidade. Aí muitas vezes nos perguntam o que fazer. Aí a gente costuma dizer, além da prece, da boa conduta, do investimento na ética, no moral, faz uma pergunta: se fosse Jesus, o que Jesus faria? Ele iria abençoar, ele iria compreender, ele iria apacentar. Eu não tenho dúvida que Jesus iria aguardar, que Jesus iria se movimentar de forma a promover a alegria, a própria esperança, a caridade. São pontos que efetivamente nos visitam para que a gente possa efetivamente se manter, não é? Para que a gente possa se manter num comprometimento com o equilíbrio, com a segurança íntima, não é mesmo? Então, nós vamos continuar no tópico 241, porque o nosso tempo está caminhando com uma boa velocidade, para variar, não é mesmo? E eu, novamente, endereço um grande abraço a todos os nossos irmãos ouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Nova Fraternidade de Maceió. E é você, companheiro, que está efetivamente participando conosco, não é? Nós estamos observando uma participação aqui, e ela é muito valorosa, do nosso companheiro Arnaldo, que está colocando no chat exatamente esse finalzinho do texto lido, né? Sobre esse exemplo dado por Allan Kardec desse homem que sofria terrivelmente. Agora vamos à questão 241. Kardec continua dizendo: dava-se outrora, no caso da subjugação, o nome de possessão, ou império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do
apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. Kardec vem, de uma forma muito clara, nos explicar esse assunto e nos chama a atenção, principalmente porque nós iniciamos a nossa noite trazendo Emmanuel afirmando que o pensamento é a base de tudo. Porque em nível de obsessão, o que há são correntes mentais. Ou seja, existe uma reflexão de uma mente, a assimilação de outra mente, que vai registrar, portanto, pensamento. Pensamento que é energia eletromagnética. O pensamento que é vibrátil. Pensamento que tem qualidade. Pensamento que define positividade ou negatividade. Pensamento que é vida. Então, fica mais claro para o nosso entendimento observar que há, então, no processo da obsessão, não uma condição em que o espírito vai se incorporar no corpo de outro espírito. Até eu costumo brincar dizendo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A definir que, a partir do momento em que duas mentes se interligam por feixes energéticos, ou seja, através dos pensamentos, há com isso o que André Luiz nos ensina, um termo técnico muito interessante que nós também gostamos de utilizar. Há com isso uma chamada vibração, compensação energética, né? Ou seja, projeta-se, assimila. E a partir do momento em que há projeção do pensamento e assimilado por outro pensamento, há repercussões que se traduzem muitas vezes nas próprias alterações emocionais, químicas, da própria estrutura do perispírito e do próprio corpo físico. Então, quanto mais esse elo vai se fortalecendo, ele vai, vamos dizer assim, robustecendo, a obsessão, então, vai tomando, ela vai entrando em graus de mais complexidade, para chegar num nível de subjugações profundas, né, que requer uma terapia de longo curso. Porque o psiquismo de ambos se desajustam de tal forma que depois os técnicos espirituais, os educadores, os terapeutas do mundo espiritual vão tratar o assunto com muita paciência e carinho, porque depois de estabelecido vínculos mais profundos, não pode haver uma desassociação, um rompimento brusco. É necessário que haja, vamos dizer assim, um deslindamento gradativo, de sorte que ambos possam ir se libertando, se ao mesmo tempo, dentro de um mecanismo de reajustes, para que não haja, vamos dizer assim, um desequilíbrio maior. Por isso nós vamos entender o que André Luiz chega a nos relatar em suas obras, que existem casos de obsessão que não pode haver o afastamento, o rompimento de uma hora para outra, por exemplo, entre um espírito e o encarnado, porque pode haver inclusive um processo de desencarnação, ou seja, o rompimento que
a ligação dava, inclusive, para o encarnado algum tipo de garantia de segurança para que ele se mantivesse na própria reencarnação. Olha que assunto complicado. Eu vou dar um break para ler um comentário. O Arnaldo Ramos, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, grande companheiro, está dizendo: contudo, devemos buscar sempre distinguir até que ponto vai a influência dos espíritos e até que ponto nós é que as aceitamos. Meu amigo, não tenha dúvida, por isso que o nosso benfeitor Emmanuel tem um pensamento que nós traduzimos e procuramos assimilar em nossos estudos. Quando ele diz assim: certa feita, numa tratativa de Chico com uma pessoa que pedia ajuda e que estava fazendo algumas colocações assim um pouco complicadas, e que de alguma forma ela dizia que o filho dela estava envolvido por uma teia de sombras, companhias desagradáveis, Emmanuel carinhosamente alertou-a, dizendo que na sabedoria popular a gente aprende aquele ditado: me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí Emmanuel disse assim: pois é, agora aqui no mundo espiritual nós estamos aprendendo a analisar de uma forma diferente. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. A definir que a responsabilidade principal, ela é pessoal e intransferível. Por quê? A partir do momento que o fulcro irradiador da sua mente, porque pois somos co-criadores, somos espíritos com potencial de perfeição conforme garante o Antigo Testamento e com respaldo de Jesus. Vós sois deuses, capítulo 3 de João. O vós sois deuses é de um valor importante. E por isso é que nós estamos, dentro da nossa condição ainda muito imperfeita, procurando compreender para evoluir, analisar para sentir melhor. Porque a partir do movimento em que nós vamos nos aprimorando, nós vamos adquirindo habilidades. E com isso a vida vai abrir possibilidades. E quanto mais a desenvoltura do espírito vai se dinamizando no próprio tempo e no espaço, nós vamos então fazendo, vamos dizer assim, uma seleção mais aprimorada. Seleção de ambientes, de livros, de pessoas, de alimentação, não é mesmo? Agora, em face ao livre-arbítrio, que vai garantindo a possibilidade da vida responder diante das nossas escolhas, nós vamos também concluindo sobre os painéis espirituais que nós estamos sustentando. E efetivamente o que nós estamos atraindo. Aí você pergunta: mas eu estou numa luta e está difícil, porque eu não consigo me desmembrar de determinadas coisas. Foram hábitos que se estabeleceram no passado. E que para você vencer, como qualquer um de nós precisamos de adquirir outros hábitos. É a questão da educação. É a questão do abrir possibilidades para convivências, para atitudes, para virtudes que precisam de serem estabelecidas dentro de nós. Então a responsabilidade, meu amigo, não tenha dúvida. Nós estamos observando a nossa Vanessa comentando assim. Aliás, antes da nossa companheira Vanessa, eu vou pegar uma participação de um companheiro que para mim é novo no chat, o nome dele é Orion. Ele está dizendo: seu Arnaldo, já procurou entender que as energias libertas do corpo físico pressionam o que está preso até ele reencontre os seus vícios e paixões de ontem, isto é, amaciar o ego do encarnado e fazer com que ele brote fortemente? Bom, vamos pensar o seguinte: energias libertas do corpo físico. Eu não estou entendendo bem o que o nosso irmão escreveu, mas nós vamos pensar o seguinte, que para que haja o desprendimento, a liberação de energia do corpo, o fator que determina isso é o campo mental. Agora, obviamente que
o espírito encarnado libertando determinadas projeções de sensações e de emoções, energeticamente ele atrai, sim, espíritos que estão, de repente, querendo vibrar nessa mesma faixa, nessa mesma frequência. E por isso alguns costumam até se alimentar de fazer libações, não é? Interagir com o que se desprende, sim, em nível de energia orgânica, né? E por isso a gente vai entender alguns casos que vai estabelecer obsessões que, no caso, os espíritos passam a alimentar ou impedir que haja absorção de energia por parte do encarnado, e com isso ele passa a nutrir com essas energias, levando no caso, aquele que está encarnado, até a desencarnações, porque afetam a estrutura imunológica do indivíduo, minando as suas energias físicas. Não é? Então, nós estamos observando com muita alegria as participações, porque elas efetivamente nos ajudam. Bom, aí o Arnaldo agora está dizendo, penso que nesse caso acontece a vampirização e consequente desvitalização do encarnado. Não é? Mas é isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo, você não está interferindo, você está ajudando. Agora, nós precisamos de tomar cuidado com essa questão de não conseguir vencer vícios e paixões. Vamos prestar atenção, meu irmão Orion, que estamos todos em luta veemente contra as nossas dificuldades. Agora, nós precisamos de entender o que você está querendo dizer sobre vícios e paixões, porque muitas vezes a gente começa a departamentalizar esse assunto e a gente foge um pouquinho da essência. O pior vício que nós podemos ter hoje na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos é o vício do não acreditar na vida. Em qualquer dificuldade, nós desfocamos a luz. Isso nós precisamos de combater, e rápido. Não é? Porque linguagem e atitude, meu amigo, é pela nossa não administração do reflexo que esboça a emotividade, da emotividade que plasma a ideia, e da ideia que vai determinar atitudes, palavras e ações. Eu convido o nosso companheiro Orion a estudar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel e agradeço a sua inteligente e oportuna participação. Continuando, no item 242, Kardec diz assim: a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Agora nós caímos, por uma indução bem adequada, à reflexão com relação à mediunidade, que é essa grande ferramenta que o Senhor nos concede para que nós possamos trabalhar num nível de libertação pessoal. Devemos tomar cuidado, porque a partir do momento em que se percebe um constrangimento por parte de um espírito para com o médium, devemos ser prudentes no recolhimento da oferta. Há de se ter uma certa desconfiança. E isso aqui nos faz pensar, queridos amigos,
eu gostaria de convidá-los para refletir conosco sobre a necessidade do médium, portanto, estar trabalhando em grupos sérios, com pessoas da sua confiança, mas, acima de tudo, com dirigentes que possam ter critérios, para não sair divulgando toda a produção. Primeiro temos que avaliar. Da mesma forma, quando você lê um livro, para você indicar o livro, você aplica alguns critérios doutrinários, no caso do livro espírita. Uma mensagem para você oferecer para uma pessoa, outra, um terceiro, nós temos que avaliar se essa mensagem está correta doutrinariamente, se é uma mensagem correta literariamente. Não vamos exigir preciosidades para atender aos intelectuais, não é isso. Mas todo o conteúdo que vem do alto, ele precisa de ter princípio, meio e fim. Efetivamente, nós temos que analisar se a mensagem é justa, se ela é boa e se ela vai promover o bem. É a trilogia, o crivo socrático, não é? Se ela está corretamente doutrinária, se ela atinge esses 3 movimentos, há ainda um ingrediente importante. Se ela enaltece o bem. E a gente muitas vezes observa alguns livros, algumas mensagens, que elas muitas vezes adocicam, muitas vezes inebriam, poeticamente corretas, doutrinariamente citam obras, autores, personagens, só que em determinada frase a gente vê uma nota de desconsideração, de desrespeito, de ataque. Aí a gente naturalmente já observa que o médium precisa de rever alguns conceitos. A mesma forma o expositor doutrinário. Qual que é o compromisso do expositor que fala da doutrina? É se manter de uma forma bem sintonizada com a doutrina que ele está divulgando. Se é o espiritismo, ele precisa de conhecer a doutrina espírita para divulgá-la. Se ele não tem um conhecimento profundo e vai falar sobre a doutrina, que ele se detenha naquele material que ele está trabalhando. E evite considerações pessoais, porque a gente encontra também alguns companheiros que vivem falando, eu acho isso, eu acho aquilo, e acabam nem se achando, né? Alguns companheiros que saem atacando outros. A Vamélia está citando alguns membros que atacam outros que, por exemplo, já foram espíritas e não são mais. Se não são mais, ou se são espíritas, ninguém tem o direito de atacar ninguém. É diferente quando alguém nos questiona qual é a opinião que nós temos. Aí você tem que verificar a sua responsabilidade em opinar. E eu costumo dizer que tem hora que é preferível silenciar, porque tem muitos falando. São espíritas, falam de Allan Kardec com uma desenvoltura maravilhosa, e em um determinado trecho da conversa começam a atacar pessoas, ou falar coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E isso nós temos encontrado de uma forma muito comum nas redes sociais, na internet, companheiros que falam de reencarnações de outros companheiros, que a gente observa que não tem a mínima lógica, não tem nenhuma linha psicológica que respalde, ou então alguns falam em nome daqueles que desencarnaram, e aí a gente tem que pedir os mortos para voltarem, para se defenderem. É muito complexo isso. Então, devemos tomar cuidado, porque todo o ambiente que se diz espírita, ele tem que se manter com, vamos dizer assim, com ética doutrinária. Até parece pleonasmo, né? Porque ética é ética. Mas como nós estamos em doutrina espírita, nós temos que falar da ética doutrinária. Então, eu costumo dizer, se eu vou citar um livro, se eu vou citar um texto, eu me sinto constrangido de dizer assim, por exemplo, eu acho que isso está em tal livro. Então é preferível não citar. O André Luiz disse isso. Observem, queridos amigos, como que a gente tem encontrado na internet
uma série de divulgação equivocada, divulgação doutrinária. Querem um exemplo? Na internet, Facebook, etc., toda hora a gente encontra uma frase. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu buscar na memória. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. Essa frase é de Emmanuel. Aí a gente encontra na internet assim: a sabedoria é o caminho, o amor é a luz. E embaixo, Chico Xavier. Não foi Chico Xavier quem disse. Quer dizer, comete-se um equívoco porque o Chico Xavier foi o médium de Emmanuel que trouxe aquela mensagem. E o outro equívoco é de, além de trocar os autores, nós não citamos a fonte. Então, hoje, os autores, Meimei, André Luiz e tantos outros, eu citei Emmanuel apenas como exemplo, eles foram substituídos pela personalidade do Chico. Se nós formos analisar o pensamento, a performance doutrinária e ética de Chico Xavier, só isso já nos diz que é um grande engano na divulgação. Então, isso tudo já caracteriza para nós um certo cuidado. Então, nós temos um trabalho de divulgação. Quando chega um banner que eu vejo o retrato do Chico, por exemplo, e com uma frase que eu tenho certeza que não é dele, porque a gente conhece um pouco da obra, eu não compartilho essa imagem, esse banner com quem quer que seja, porque senão eu estarei replicando uma coisa que está equivocada. Então nós precisamos, não é só por uma questão de direito autoral, nós precisamos ser cuidadosos. Então, se eu vou citar Erasto está falando isso no livro dos médiuns, no capítulo tal, referente, por exemplo, ao tópico mediunidade. Com isso, queridos amigos, eu não estou sendo preciosista, mas nós estamos dizendo, por exemplo, para quem está nos ouvindo, ou para quem está lendo o que nós estamos redigindo, que ele procure nessa fonte, porque é quando ele estiver diante do manancial, é que ele vai aprender doutrina espírita, não é me ouvindo, não é lendo o que eu estou escrevendo, é quando ele está remetido, que ele estiver diante da fonte. É a mesma coisa o Evangelho. Nós temos toda uma história de exegetas, de teólogos, de estudiosos, e que muitos se arvoram em grandes expoentes de Evangelho. E, na realidade, todos nós somos apenas facilitadores. Porque o grande movimento, quando eu estou falando do Evangelho, não é falar do Evangelho para o Orion, para a Nádia, para o amigo, para o Simplício, para quem está na rede Amigo Espírita. Eu estou aqui apenas para tentar criar um clima poético que eleva para que cada um tire a sua própria conclusão. Então nós não temos que complicar, nós temos que facilitar. Esse é o grande movimento. Essa é a grande dica do amor e da sabedoria daqueles que representam o mundo espiritual superior. Portanto, queridos amigos, a obsessão ela é reconhecida pelas seguintes características. Olha que interessante, para a gente caminhar para o fim. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características: persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. A ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede a reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Por isso é que a gente vai ver publicações de livros que são completamente antidoutrinários ou que são de uma pobreza literária, com todo respeito, com incongruências. O médium que escreve, ele não é o apto para avaliar. Nós já escrevemos, nós continuamos escrevendo. Depois que você produz, você entrega. Mas você tem que entregar para pessoas abalizadas. Mas a gente encontra por aí os médiuns que são os próprios editores. Eles são os próprios redatores. Quem que vai avaliar? E aí eu pergunto, o que nós estamos contribuindo para a doutrina espírita?
A não ser que eu esteja apenas com o interesse de vender livro, com desculpa muitas vezes de manter instituição, que é outro grande equívoco doutrinário. Não é? O doutrinário não, me perdoe. Um grande erro do movimento espírita, porque tem muitas instituições sendo sustentadas por equívocos. Aí nós vamos dizer que um erro vai justificar o quê? É para a gente pensar. O momento é um momento de maturidade doutrinária. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Aí você pega uma mensagem assinada Emmanuel, assinada André Luiz, assinada um expoente, e você vai ver que a mensagem é falsa ou absurda. Aí eu queria contar uma coisa para vocês nesse estudo. Há pouco tempo, não muito longo esse período, nós recebemos uma comunicação do espírito Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, o grande amigo nosso, não é? Trabalhador da União Espírita Mineira, coordenou as reuniões com Chico Xavier, fundaram o MEI-MEI, trabalharam anos e anos em Pedro Leopoldo, foi um grande líder espírita. Aí eu recebi a mensagem dita do espírito do Arnaldo Rocha. Eu escrevi um livro com o Arnaldo Rocha. Eu tive a oportunidade de conviver com ele em momentos de profunda reflexão e estudo. A mensagem tinha tudo, menos do Arnaldo Rocha. E até, diga-se de passagem, na mensagem ele estava dizendo que tinha arrependido. Meu Deus! Um espírito que vem chegar aqui para falar que se arrependeu de um determinado assunto, ele está dizendo para nós que nós não temos a capacidade de pensar. Porque se ele se arrependeu no mundo espiritual sobre determinado contexto, isso aí é de responsabilidade dele. E se ele promoveu isso aqui na Terra, compete a nós que estamos equivocados descobrir. Porque se você vem aqui falar para um aluno que ele está equivocado em determinados pontos, será que você não estará tirando dele a oportunidade dele refletir, dele pensar? Porque o grande lance da evolução não é a conclusão, e sim o mecanismo que nos leva a determinados pontos, não é? O Orion está dizendo assim que podemos estar fazendo o espiritismo à moda da casa. Sim, meu amigo, muito boa a sua colocação, gostaria de convidar para você estar sempre conosco, não é? Orion, você nos remete às esferas espirituais, né? As outras constelações, Orion. Mas é isso mesmo. Eu vejo o espiritismo de um jeito e faço do meu jeito. Quer dizer, aonde que vai a orientação doutrinária? Aonde vai o pensamento daqueles que realmente entenderam o projeto da espiritualidade? E por isso, Orion, nós vamos entender que o senhor Allan Kardec continua sendo ainda um ilustre desconhecido no nosso meio. E aí nós vamos ter mais 4 tópicos, que é a confiança do médium nos elogios, né? A disposição do médium de se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, né? Aí nós estamos observando ainda uma participação, não estamos falando de ninguém, estamos falando do movimento. Mas, meu amigo Orion, o movimento ele se faz pelos indivíduos. E nós devemos observar que a responsabilidade com o movimento é de cada um. Por isso que se eu for ficar avaliando apenas os efeitos, eu posso estar me desvinculando do que efetivamente promove os efeitos, que são as causas. E as causas do movimento espírita somos nós, cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui. Por isso, o meu compromisso não é com o outro. O nosso compromisso é avaliar as próprias atitudes, para inclusive observar se nós também não estamos contribuindo negativamente para que o movimento não se fortaleça. Tomar a malcrítica das comunicações que recebe, necessidade incessante e inoportuna de escrever,
constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar ao seu mau grado. E, por fim, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Vamos observar o que está acontecendo à nossa volta. E eu gostaria de chamar a atenção de você, amigo, que está conosco estudando a doutrina espírita. Sejamos cuidadosos. Um grande erro é citar nomes, personalizar as próprias atitudes. Quando eu cito o nome, eu estou assumindo responsabilidade. O nosso papel aqui agora é efetivamente procurar Jesus na nossa própria intimidade para nos modificar. Por isso, o tema obsessão mexe profundamente. Nós vamos, nesse momento, agradecer a participação de todos, convidando-os a retornar ao programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, exatamente no dia 14 de janeiro. Hoje, que é dia 17 de dezembro, estamos com muita alegria concluindo um ciclo de trabalho. Iremos interromper por algumas semanas por motivo de afastamento com a família para certo refazimento, mas estaremos de volta com muita alegria para continuar esse trabalho. Por isso, eu gostaria de encerrar a nossa participação desejando a todos vocês muita paz, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o ano de 2014 seja um ano de muito trabalho, de muito estudo, para que nós possamos gradativamente estabelecer a qualificação dos nossos sentimentos. E assim, eu peço permissão à nossa coordenação, a você, amigo, que está em casa, acompanhando o programa através da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, da Rede Amigo Espírita. Eu gostaria de pedir a permissão para encerrar a nossa participação, trazendo a poetisa Maria Dolores. No livro Antologia Mediúnica do Natal, no texto intitulado Petições de Natal. Senhor, quando a criança se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfobras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira
e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Boa noite, querido amigo. Plenas realizações para toda a família da Rede Amigo Espírita. Que esse Portal Luz continue bendizendo, unificando e instruindo a todos nós que necessitamos caminhar na direção da excelsa luz e da soberana paz. Queridos amigos, que possamos cada vez mais eternizar a amizade, para que a felicidade seja a poesia de redenção. Que Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Ave, ave, ave seja a manjedoura, ave seja o Natal, que antecede a mudança do ano. Pois para mudar precisamos inicialmente renascer, para renovar. E na renovação encontraremos, portanto, a sonhada redenção. Muita paz, muita alegria para a Sagrada Família. E que Maria Santíssima, no momento das preces em família, possa distribuir as rosas que enterneçam o reduto familiar de cada um de vocês, de todos nós. Até 2014. Um beijo na sua alma, amigo para sempre.